Kakegurui é um anime de apostas que foi lançado em 2017. Esse vídeo é um resumo da primeira temporada, espero que gostem, tamo junto. O anime começa nos apresentando Suzui, um aluno de classe média que virou um bicho de estimação por perder num jogo de pôquer e não conseguir pagar sua dívida. Depois conhecemos Yumeko Jabami, a nova aluna da escola Ryakao. Suzui fica responsável por mostrar a escola para ela e conta sobre os jogos de azar, o que a deixa muito animada com a escola. Um tempo depois, Nerissa Otome, uma aluna de sua sala, convida Yumeko para uma aposta. Ela aceita. O jogo funciona assim: 30 alunos desenham pedra, papel ou tesoura e colocam seus desenhos em uma caixa. As jogadoras pegam 3 cartas e apostam, daí é igual ao Jokenpô comum. Yumeko vence depois de descobrir que Saotome manipulava o jogo, escolhendo que cerca de 20 alunos iriam desenhar, assim a fazendo virar um bicho de estimação. Mais tarde, Yumeko oferece dinheiro para pagar sua dívida e deixar de ser um bicho de estimação. Ele reluta, mas acaba aceitando o dinheiro. No dia seguinte, Yumeko e Suzui encontram Saotome sendo zoada pelos outros alunos por ter virado um bicho de estimação. Depois disso, Suzui explica que o Grêmio Estudantil é quem controla todas as apostas da escola. Eles determinam seu nível na hierarquia, dependendo de seu rendimento nas apostas e suas doações feitas a eles. Os alunos que não doarem ou não pagarem suas dívidas viram bicho. Ele fala que os integrantes do Grêmio são apostadores de elite e que é quase impossível vencer qualquer um deles em uma aposta, o que deixa Yumeko muito alegre. Um tempo depois, Itsuki Sumeragi, uma integrante do Grêmio e filha de um dono de uma fabricante de brinquedos, convida Yumeko para uma aposta. Yumeko aceita. O jogo é um jogo da memória com 2 decks de baralhos. Itsuki empresta 20 milhões para Yumeko poder jogar. Itsuki vence pois usa baralhos modificados. Yumeko pede uma revanche para diminuir sua dívida. Sumeragi aceita, mas com um porém: que caso Yumeko perca, novamente terá que dar suas unhas para ela. Yumeko ganha, pois já havia percebido a trapaça. Mais tarde, Yumeko e Suzui vão ao clube de cultura onde Saotome tinha acabado de perder para uma integrante do Grêmio. Seu nome é presidente do clube de cultura. Yuriko convida Yumeko para uma aposta no jogo chamado Vida ou Morte e Yumeko aceita. Bom, o jogo funciona assim: há um tabuleiro com 30 casas de números. As jogadoras devem adivinhar em quais casas as espadas que a croupier mantém num copo vão cair, e fazer sua aposta. Caso a lâmina da espada fique para cima, significa vida, e a jogadora terá seu valor da aposta multiplicado por 30. Caso ocorra o contrário e a lâmina caia para baixo, a jogadora perderá 30 vezes o valor de sua aposta. Bom, resumindo, Yumeko descobre que Yuriko trapaceava no jogo, já que a croupier usava piercings na mão em que levantava o copo. Mas mesmo assim ela perde e fica com uma dívida com o Grêmio, e assim virando um bicho. No dia seguinte, Yumeko é zoada por colegas de classe, mas não demonstra arrependimento por ter apostado e ficado endividada. Ao mesmo tempo, o Grêmio acabou de preparar os planos de vida da Nerissa Otome e mostra seus planos de vida para Suzui. Fica claro que aqueles que não pagam suas dívidas pagam com suas vidas. Saotome vai até o Grêmio pedir explicações daquilo. E eles falam que o único jeito de não cumprir esses planos é pagando as dívidas. Bom, depois disso, Kiwatari, um aluno valentão, tenta tirar proveito da Yumeko, mas Midari Kishima do Grêmio aparece e sugere um jogo de roleta russa para ele. Caso ele ganhe, poderia se aproveitar dela. Ele fica com medo e vai embora, o que a deixa muito furiosa. Depois, Midari vai ao banheiro e faz roleta russa nela mesma. Enquanto isso, Yumeko e Saotome vão ao evento de solenidade de quitação de dívida organizado pelo Grêmio e por coincidência caem no mesmo grupo. Resumindo, nesse evento os jogadores trocam de dívida baseado em seu desempenho no jogo. Caso o jogador com maior dívida fique em primeiro, ele passa a ter a menor. Caso ele já tenha a menor, ele passa a não dever nada. O jogo escolhido foi o pôquer de 2 cartas. Chegando lá, elas encontram Kiwatari, que queria ganhar dinheiro, e Nanami Tsubumi, uma garota sem ânimo. Sendo breve, todos os 4 participantes estavam trapaceando de alguma maneira e por isso o jogo foi validado. Saotome e Yumeko trabalham juntas para enganar o Kiwatari, invertendo o valor de suas fichas.
Com isso os resultados foram Sao Tomé em primeiro lugar, em segundo Nanamitsu-Buni, terceiro Yumeko e em último Kiwatari, que ficou como uma dívida gigante com o Grêmio virando assim um bicho. A partir daí as duas começaram a ser amigas. No dia seguinte Sao Tomé é convidada pela presidente do Grêmio Kirari Momobami para tomar chá. Enquanto Yumeko e Suzui são sequestrados pela Midari. Bom, resumindo tudo sem enrolação, Kirari convida Sao Tomé para entrar no Grêmio, mas ela recusa por ter virado um bicho e ser menosprezada por todos, assim a fazendo odiar o Grêmio estudantil. Já Midari sequestra Yumeko para uma aposta. Mas o que ela queria de verdade era fazer Yumeko matar ela dando um tiro, mas Yumeko consegue fazer o jogo terminar empatado, assim ninguém acaba morrendo. Mais tarde a presidente do Grêmio sai para resolver algum assunto fora do colégio. No dia seguinte os integrantes do Grêmio estão discutindo por causa da Yumeko, que não paga sua dívida mesmo tendo dinheiro. Então Yumi tem uma ídolo pop japonês, e uma das integrantes sugere que ela faça uma aposta com a Yumeko. E pede ajuda de Kaede Maniuda, outro integrante do Grêmio, para fazer isso. Bom, Michizuki Sumeragi tenta virar amiga de Yumeko, pois sabe que é o único jeito de voltar pro Grêmio. E Yumeko a aceita como amiga. Vemos que Yumi odeia os fãs de seu fã-clube, os chamando de nerds esquisitos e suados, e destrói uma carta feita por um deles. Depois disso Yumeko vai vê-la e ela fala que vai apostar 50 milhões, o suficiente para quitar as dívidas da Yumeko, mas se caso ela perca, Yumi mudaria os planos de vida dela e a transformaria em sua dupla pop. Yumeko então a pergunta por que ela odeia seus fãs e ainda assim continua cantando e fazendo shows. E Yumi responde que é porque tem um sonho de virar atriz de Hollywood e ganhar um Oscar. Yumeko então a mostra a gravação que ela fez dela quando Yumi estava falando que odiava seus fãs e diz que caso Yumi perca, ela mostrará o áudio para todos, o que deixa Yumi furiosa. Bom, a aposta foi uma disputa de ídolo com vários jogos, como quem canta melhor, quem tem a melhor expressão, e foi em um palco com plateia. Lá estavam o fã-clube da Yumi, os integrantes do Grêmio, além da Melissa Otomé, Sumeragi e Suzui. Em algumas provas Yumi deixou Yumeko ganhar para dar mais emoção à disputa. Na última rodada do jogo os participantes deveriam adivinhar em que mês alguém da plateia fazia aniversário. Yumi tinha certeza de que venceria, pois achava que apenas os seus fãs e os integrantes do Grêmio estavam presentes, porém a pessoa sorteada foi Sao Tomé, e como ela não a conhecia, ela chutou que era setembro e Yumeko chutou junho. Como Sao Tomé faz aniversário em 8 de março, Yumeko vence. E mostra o áudio a todos os fãs, mas eles não se importavam e continuam a apoiar Yumi, o que a deixa muito emocionada e feliz. Depois ela e Yumeko fazem uma dupla e cantam juntas no palco. Após isso Yumeko desafia Kaede Maniuda para uma partida oficial. Em seguida a vice-presidente aparece e sugere que o jogo seja o poker de escolha. Funciona assim: a croupier dá 5 cartas a cada jogador, e eles podem trocar de cartas uma vez por rodada caso queiram. Em seguida eles apostam. O jogador que apostar o maior valor ganha o direito de escolha de qual mão é mais forte. Caso ele escolha a mão mais fraca, quem tiver a mão mais fraca vence. O mesmo vale caso ele escolha a mão mais forte. Claramente esse jogo favorece o jogador com mais dinheiro, já que ele sempre escolhe qual mão vence. Kaede já estava com a vitória praticamente garantida, porém Yumeko chama Sumeragi e a convence a apostar sua vida, mas Kaede também aposta sua vida e ganha o direito de escolha, mas mesmo assim ele perde. Assim perdendo não só 3 bilhões, como sua posição no Grêmio e, é claro, o controle de sua própria vida. Também é importante mencionar que na verdade a vice-presidente era a própria presidente do Grêmio, pois ela tem uma irmã gêmea que terá mais aparições na próxima temporada, mas o importante aqui é que elas trocaram de lugar uma com a outra. Bom, continuando. Ela e Yumeko decidem se enfrentar em um jogo no qual quem perder terá que sair do colégio Riekau. No dia seguinte, Sumeragi sugere que Yumeko use baralhos modificados para ganhar da presidente, porém ela prontamente recusa, dizendo que esperou muito e não queria impurezas no jogo. Mesmo assim Sumeragi e Sao Tomé decidem acompanhá-la para ver a partida. E Yumeko as agradece.
Chegando lá, Runa Yomotsuki do Grêmio fala que ela vai ser a juíza do jogo. Ela pede para Sumera dar suas cartas de tarô para elas usarem e não desconfiarem de trapaça. Tarô do destino funciona assim: há 22 com uma numeração de 0 a 21 e 3 pessoas vão escolher uma. Caso a carta esteja em pé, significa que é positiva. Caso a carta esteja de ponta cabeça, na perspectiva de quem a pegou, ela é negativa. E também tem a carta do louco, que tem o 0 como numerador. Quem o pegar vence dependendo de sua posição. Caso o número final for negativo, a presidente ganha, e caso seja positivo, o Meiko ganha. Bom, Kirari e o Meiko pedem para Suzui ser o terceiro jogador. Ele tenta relutar, mas aceita. Resumindo, o Meiko pega a carta do mágico de pé e sua numeração é 1. Mas em seguida Kirari pega a carta de mundo invertido, que tem numeração de 21, então o número até aí é 20 negativo, assim deixando Kirari muito perto de ganhar. Mas Suzui pega a carta do julgamento de pé, que tem 20 como numeração, assim fazendo o jogo terminar em empate. Bom, esse foi o resumo da primeira temporada. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E se quiser, me segue no Insta, que está aparecendo na tela. Vou tentar postar a parte 2 o mais rápido possível. Então, mais uma vez, valeu. Tamo junto, é nóis.